Olá pessoas, eu sou o Meiji. Dessa vez eu trouxe um assunto polêmico e bem famoso entre os ocultistas. Você já ouviu falar na lança do destino? Um soldado tomou uma lança e furou-lhe o lado. Saiu sangue e água. Novamente Jesus clamou com alta voz e entregou seu fôlego. E eis que a cortina do santuário rasgou-se em dois, do alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. Mateus capítulo 27, versículos 49 ao 51. Uma lenda por trás dessa lança diz que o homem que a possuí-la terá todo o poder sobre a humanidade, também conhecido como a lança Longinus ou lança do destino. Alguns ocultistas acreditam que Cristo não foi morto pela crucificação, mas sim pela lança do destino. Outros já acreditam que essa lança ficou poderosa após penetrar a carne de Cristo. Agora, o nome do soldado que carregava essa lança era Gaius Cassius Longinus ou Longinus. Depende da forma que você pronunciar. Ele era o capitão da guarda naquele tempo. Foi ele que implementou a lança em Cristo. Dizem que mais tarde Cassius teria se convertido ao cristianismo. Esse homem possuía catarata em seus olhos. Por isso é comentado o fato da água saindo do sangue de Jesus. E quando ele limpou essa água que estava em seus olhos, ele ficou completamente curado das cataratas. Após isso, o tempo passou em diversas épocas e se é falado da morte de Jesus até nos dias de hoje. A partir desse relato, ela se tornou presente em diversas histórias como referência de relíquia mística e sagrada. Grandes conquistadores da história como Carlos o Magno, o Imperador Constantino, Napoleão Bonaparte, Frederic Barbarossa e Adolf Hitler desejavam ter a posse dessa relíquia sagrada, pois acreditava que ela traria ao seu dono o poder de conquistar o mundo. Por isso Hitler desejava mais que tudo. Será que ele a conseguiu? Então vamos falar da lança de Hitler. O narrador Pedro Silva aborda várias narrativas místicas, relatos históricos e textos religiosos que buscam compreender como esse objeto se tornou tão cobiçado por tantas pessoas na história da humanidade, principalmente Adolf Hitler. Antes de mais nada, vamos entender até onde essa lança esteve antes de chegar na mão do ditador nazista. Desde o momento da crucificação de Cristo, essa lança na história passou a ser representada como uma relíquia religiosa e grande símbolo do cristianismo, como o Santo Graal, a coroa de espinhos e o sudário de Dorim. Com o passar dos anos, uma lenda começou a acompanhar essa lança. Quem a tivesse posto do objeto teria todo o poder de conquistar o mundo. O primeiro relato pela descoberta da lança foi descrita pelo pelegrino Antônio de Piacenza em 1570 d.C. O homem afirmou que havia um dos lugares santos de Jerusalém. Após ocorrer as cruzadas, essa lança passou na mão de vários homens ao decorrer da humanidade. O imperador Constantino afirmou que essa lança os guiou na guerra por meio da providência divina. O general Franco Karl Martel usou a lança durante suas batalhas. O imperador Carlos o Magno atribuiu 47 vitórias no campo de batalha, por causa da lança sagrada. Até o imperador Napoleão Bonaparte se apossou dela. Após muito tempo se passar, a lança do destino foi propriedade da família nobre Habsburgo, na Austrália. Depois tornou parte do Museu do Tesouro em Viena. Em 1913, um jovem austríaco de 19 anos foi ao museu observar as relíquias reluzentes e nobres que estavam expostas, com acompanhamento e orientação do Dr. Walter Einstein. Por meio dele, o jovem ficou sabendo do histórico do poder da lança. Durante 3 anos, esse rapaz visitou o museu, fascinado diante daquele sagrado artefato. Um dia, quando ele estava de pé, perto da tela de vidro, ele sentiu uma presença muito poderosa em torno da lança. Foi como se o grande destino aguardasse. Após essa visita, ele disse: Eu fiquei lá, tranquilo, olhando fixamente para a lança durante vários minutos, esquecendo de tudo à minha volta. Eu senti ainda como se eu mesmo a tivesse segurado antes em algum século passado da história, que eu mesmo uma vez a tivesse clamado como meu talismã de poder, e segurasse o destino do mundo em minhas próprias mãos. Nessa época existia uma sociedade secreta chamada Sociedade do Frio. Segundo o historiador Michael Fitzgerald, os membros ocultistas dessa sociedade trabalhavam em segredo absoluto, realizando qualquer atividade que fosse necessária para espalhar o poder ariano na Terra.
Eles assassinavam e invocavam o espírito dos mortos, realizavam sacrifícios humanos e rituais de captação de forças ocultas por meio de orgias sexuais. O objetivo dessa sociedade era encontrar a pessoa que assumiria o papel de Messias, com o propósito de liderar as pessoas da raça ariana no processo de dominação do mundo e na exterminação das outras raças, principalmente os judeus. O professor Nicholas Roderick Crack, chefe do Centro de Estudos sobre Esoterismo na Universidade Exeter, na Inglaterra, ele afirmou que o ocultismo sempre teve um papel central no nazismo. Hoje as ideias parecem loucas, mas na época elas foram essenciais para dar origem ao Partido Nazista. Poucas semanas depois, o mesmo jovem que frequentava o Museu do Tesouro começou a frequentar os encontros dessa sociedade. Ele era fascinado por ocultismo, numerologia e mediunidade. O seu nome era Adolf Hitler, mas é claro que existem mistérios que nunca serão desvendados. Mas hoje em dia a lança se encontra no Museu de Hollywood em Viena, e a sua história permanece um mistério. Mas segundo Pedro Silva e alguns pesquisadores do assunto, a lança sagrada foi temporariamente de Hitler e de outros líderes mundiais. Mas se ela tornou Hitler e todos seus antecessores homens poderosos, ou foi a maldição e a queda de todos eles? Então deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Logo voltaremos com os outros assuntos de outros artefatos místicos espalhados pelo mundo.